Você sabe a diferença entre cláusula compromissória e cláusula de eleição de foro? Apesar delas serem utilizadas cotidianamente sem que as pessoas entendam realmente a sua finalidade no contrato, a partir do vídeo de hoje vocês irão entender como utilizá-las de forma eficiente, tanto na resolução de litígios quanto no contrato em si. Então bora lá! Mas antes de começarmos, curta esse vídeo, ative o sininho para que você receba as notificações quando tivermos vídeos novos no canal. Comente aqui embaixo se vocês estão gostando, o que vocês querem ver mais aqui, que daí quem sabe, nos próximos vídeos, nas próximas semanas, seja o vídeo que você pediu aqui com o tema esperado, beleza? Então bora lá! Bora lá de novo! Vamos começar pela cláusula compromissória, afinal, ela é uma das cláusulas mais controversas na resolução de litígios, porque as partes não sabem utilizar, e quando as utilizam, elas acabam utilizando de forma errônea. Vejam que a cláusula compromissória ela pode ser muito arriscada quando a pessoa não entende o porquê está inserindo ela. Quando falamos em cláusula compromissória, falamos de uma cláusula que veio lá instituída pela lei de arbitragem. O que a lei de arbitragem diz sobre a cláusula compromissória? As partes poderão definir no contrato que, se surgirem litígios oriundos daquele contrato a respeito de direito patrimonial disponível e com partes capazes, essa resolução de litígio será levada à Câmara de Arbitragem competente. Uma vez que você tem essa inserção no contrato, as partes concordam, elas se obrigam a levar qualquer litígio oriundo daquele contrato, e aí um parênteses, sempre relacionado a direito patrimonial disponível, para ser resolvido na Câmara de Arbitragem competente. Só que não basta essa inserção da cláusula no contrato, porque a cláusula compromissória, ela traz ali maior complexidade do que isso. Quando falamos em cláusula compromissória, nós falamos da possibilidade de haver uma cláusula compromissória cheia e uma cláusula compromissória vazia. Pera lá, Lauren, o que é isso? Quando falamos em cláusula compromissória vazia, é quando inserimos no contrato simplesmente que as partes levarão à Câmara de Arbitragem a resolução de eventuais litígios que surgirem oriundos daquele contrato. Ponto. E aí vejam uma grande falha aqui. Nessa cláusula vazia, não há a denominação de qual Câmara levar. E uma vez que não há essa denominação da Câmara, quando lá na frente surgir o litígio, as partes vão ter que entrar em um acordo qual Câmara levar. E aí vejam, as partes estarão em litígio. A bomba já estourou, elas não querem mais conversação entre elas. Nesse momento, você dificulta essa resolução, você onera essa resolução. Por quê? Porque você obriga a parte interessada em abrir o procedimento a primeiro promover um processo para que as partes definam qual Câmara será competente. Quando então a Câmara ali for escolhida pelas partes, aí elas abrirão o procedimento arbitral para resolver aquele litígio pendente. Então essa cláusula vazia, que é a cláusula compromissória que simplesmente traz no contrato a eleição de uma Câmara, sem definir qual é, ela onera a resolução, ela não é nada eficiente. Por sua vez, quando falamos em cláusula compromissória cheia, essa cláusula compromissória traz o acordo entre as partes de resolver eventual litígio em uma Câmara de Arbitragem específica. Então, essa cláusula traz a denominação da Câmara, a sua localidade. Traz ali qual será o procedimento que as partes estarão inseridas. Isso porque, adentrando um pouco mais, mas não será o assunto desse vídeo, porque leva aí muito mais tempo, quando falamos em procedimento arbitral, nós poderemos ter um procedimento expedita, ou seja, mais célere, mais rápido, ou ainda um procedimento comum, onde haverá ali uma produção de provas mais complexa, uma instrução mais demorada. Entretanto, vamos voltar ali à nossa questão de uma diferenciação inicial das cláusulas compromissórias. Vejam que lá logo no início, você já pode dificultar e muito a resolução de litígios por simplesmente inserir uma cláusula compromissória vazia. Quantas vezes eu vi nos contratos
cláusula compromissória, e aí traz lá que as partes concordam em resolver eventuais litígios oriundos deste contrato na Câmara de Arbitragem Oficial. O que é isso? Que Câmara de Arbitragem Oficial é essa? Vejam que em nenhum momento foi definido isso e não há essa denominação de Câmara existente. Então, a gente acaba dificultando logo no início dessa resolução. Então, primeiro de tudo, quer uma cláusula compromissória? Sempre pela cheia. E a cheia não quer dizer que você precisa trazer inúmeras complexidades, inúmeras previsões a respeito do procedimento arbitral. Simplesmente, essa cláusula compromissória precisa preencher ali os requisitos para que a parte interessada consiga abrir o procedimento sem qualquer maior dificuldade. Só que vejam, lá na cláusula vazia, vocês já entendem que só de inserir ela vocês podem dificultar, certo? Certo. Mas, Laura, então quer dizer que se eu colocar uma cláusula compromissória cheia, eu vou facilitar? Também não. Vamos lá. Quando a gente institui uma cláusula compromissória, trazendo ali a obrigação das partes de levar eventuais litígios para uma câmara de arbitragem, nós trazemos também outras obrigações relacionadas. Quando falamos em câmara de arbitragem, falamos de uma questão muito delicada de que a câmara ela é uma instituição privada, ou seja, diferentemente do Poder Judiciário, não há aqui aquela tal justiça gratuita, de modo que as partes precisarão pagar taxas, despesas, honorários de advogado, honorários dos árbitros, taxas de administração, sem contar ainda que se não existir uma câmara de arbitragem no local onde as partes se encontram, eles vão ter que ainda arcar com as despesas de deslocamento, diárias de advogado, honorários, viagem e assim por diante. Percebam o quanto tudo isso pode onerar a resolução de litígios. Tá, Lauren, mas hoje em dia existem câmaras online. O que você diz a respeito disso? Essas câmaras online, elas também devem ser analisadas porque elas também possuem taxas e despesas específicas. Ainda que vocês possam economizar ali no lado da questão da locomoção, de uma diária, de uma viagem, você ainda terá as despesas com a câmara, porque, repito, ela é uma instituição privada, então ela visa lucro naquela sua atividade. E decorrente disso, ela terá taxa para a abertura do procedimento, terá taxa para a administração do procedimento, ela terá taxa para toda a ocorrência ali sobre aquele procedimento arbitral. E quando falamos em árbitro, o árbitro, ele não é um juiz de direito. Ele não precisa ter feito um concurso, na verdade ele não faz concurso. O árbitro é uma pessoa especialista. Então, as câmaras, elas possuem uma lista de árbitros com as mais variadas profissões e especialidades. E por isso que vem ali o grande bônus, a menina dos olhos que muitos acabam instituindo a cláusula compromissória e trazendo a Câmara de Arbitragem como competente de resolução de litígios contratuais. A Câmara de Arbitragem traz maior especialidade nas suas decisões. Então, ainda que nós tenhamos aqui um ônus muito grande com despesas, taxas e honorários, tanto de perito, quanto de árbitro, quanto de advogado, por outro lado, nós temos uma especialidade da decisão. Então, vejam, a decisão que será tomada naquele procedimento arbitral será por um árbitro, e olha só, escolhido pelas partes. As partes, elas podem simplesmente pegar a lista da Câmara e escolher quem irá julgar aquele caso. Então, elas podem escolher um árbitro que também seja advogado, que seja professor, que seja engenheiro, que seja contador, que tenha uma especialidade específica, que tenha mestrado, doutorado, que seja. Elas podem ter essa liberdade de escolha de quem irá julgar o caso.
desde que esteja ali cadastrado na Câmara competente. Vejam que quando trabalhamos com uma Câmara de arbitragem, existem ali os seus ônus e seus bônus. E outra situação que nós também precisamos abrir os olhos é de que a sentença numa Câmara de arbitragem, ela equivale aos mesmos efeitos de uma sentença judicial, de modo que essa sentença arbitral produzirá todos os efeitos contra o devedor. Se a pessoa que foi condenada ela não cumprir aquela sentença, essa sentença pode muito bem ser levada ao Poder Judiciário para ser executada. Simplesmente. Ela tem todos os efeitos. Ela não precisa ser homologada, por exemplo, pelo Poder Judiciário. Não precisa. Ela produz seus efeitos no mesmo momento que for prolatada. E aí vejam outra situação. Quando falamos em sentença arbitral, ela é irrecorrível. Então, diferentemente do Poder Judiciário, no Poder Judiciário a gente tem uma sentença e a não ser que as partes tenham definido uma convenção processual renunciando recursos, de praxe, você tem uma sentença, você pode recorrer, embargar, apelar, contrarrazoar, recorrer, e você pode ir recorrendo até conseguir chegar no STF, se for o caso. Então, vejam que você consegue levar ali uma ação por anos, só por conta de recursos. Na Câmara de Arbitragem, isso não pode acontecer. Na verdade, isso não acontece, não tem nem como acontecer. No máximo que pode acontecer de um eventual recurso na própria Câmara é se a Câmara ali prevê algum procedimento para recurso, o que vai ser muito difícil vocês encontrarem algo a respeito, ou caso a sentença arbitral tenha algum erro ali de direito material, como ocorre na sentença judicial quando apresentamos os embargos de declaração. Outra situação possível de recorrer de uma sentença arbitral é pela sua nulidade. Então, se houver algum vício que origine a nulidade da sentença arbitral durante o procedimento arbitral, vocês poderão arguir essa nulidade e então reformar a sentença, anular a sentença e trazer ali os efeitos que espera dessa ação proposta. Vejam que quando falamos, em um resumo aqui de tudo que falei até agora, a Câmara de Arbitragem, ela deve sempre ter uma análise muito minuciosa da estratégia das partes na resolução do litígio. Isso porque ela pode tanto onerar essa resolução quanto beneficiá-la. Nós temos os dois lados da cláusula compromissória. Nós temos um lado muito bom, que a decisão da Câmara de Arbitragem, ela é especializada. Outra situação é que as partes podem escolher o árbitro ou os árbitros que irão decidir sobre aquele conflito. As partes, mais do que isso, elas podem escolher como será o procedimento, quais serão as regras de tramitação desse procedimento arbitral. Olha que maravilha! Só que também essa tamanha liberdade não quer dizer que é algo bom para todos. Para aqueles negócios que têm valores baixos e até ali de médio porte, pode acontecer da cláusula compromissória e da resolução do litígio numa Câmara de Arbitragem ser cara. Para você hoje, a depender ali do valor e vai depender do valor do contrato, do litígio envolvido, você pode chegar ali a valores exorbitantes só para abrir o procedimento, só para iniciar o procedimento. Então, você tem diversas taxas decorrentes de todo esse procedimento, desde o seu início até o seu final, além dos outros profissionais envolvidos. E além de tudo isso, a sentença ela é irrecorrível. Para você conseguir mudar uma sentença arbitral, você precisa de um esforço imenso e mesmo assim não há qualquer garantia de que você conseguirá, no Poder Judiciário, por exemplo, anular aquela sentença. Outra situação é de que a Câmara de Arbitragem ela não resolve qualquer caso. A lei de arbitragem é clara ao trazer que a Câmara de Arbitragem somente resolverá conflitos oriundos de direitos patrimoniais disponíveis e com partes capazes. Nesse momento, tudo que não for isso vai para o Poder Judiciário. Então vejam, a cláusula compromissória ela pode estar inserida no contrato e mesmo assim ela não conseguirá ser competente para tudo. E aí eu trago um bônus para vocês sobre essa aula de hoje. A situação é que mesmo com uma cláusula compromissória nós precisaremos
da previsão de uma eleição de foro. Por quê? Porque certos casos somente poderão ser resolvidos no Poder Judiciário. E até mesmo a execução dessa sentença arbitral será no Poder Judiciário. Eventual coerção necessária será no Poder Judiciário. Eventual necessidade de uma medida cautelar ou urgente será no Poder Judiciário. Nesse momento, quando nós temos ali uma situação onde não há como ir para a Câmara de Arbitragem, se a gente não tiver uma cláusula de eleição de foro, as partes podem entrar em qualquer foro. Salvo ali questões específicas previstas na legislação, como a competência absoluta. De todo modo, quando nós temos um contrato a respeito entre as partes, nós temos ali muitas vezes uma competência relativa, onde as partes poderão optar onde ingressar com aquela ação competente. E se a gente não tem uma mínima segurança desse início da ação, a gente também pode onerar a resolução desse litígio lá no Poder Judiciário, porque uma das partes terá que se locomover, terá que se deslocar para aquela comarca específica que houve o ingresso da ação. Então vejam que a gente, mais uma vez, pode acabar dificultando a resolução de litígios. E aí eu falei para vocês até agora diversos pontos sobre a cláusula compromissória, sobre a Câmara de Arbitragem. Só que nós precisamos também entender como que funciona a cláusula de eleição de foro. Quando falamos em cláusula de eleição de foro, apesar de ser uma cláusula que muitos acabam colocando no contrato, você pega qualquer modelo no contrato, tem lá, cláusula de eleição de foro. E mal sabem que essa é uma convenção processual que pode ser muito rica. Ela pode ser muito importante no decorrer do contrato. Isso porque, a partir dela, nós iremos ali começar a gestão de eventual litígio entre as partes. A partir da cláusula de foro, nós podemos escaloná-la, trazendo outras convenções processuais, inclusive renúncias de recurso e outras questões envolvendo prazos, processos e provas oriundas daquele contrato. Então vejam que ela pode ser muito bem utilizada se, óbvio, houver essa necessidade. No Poder Judiciário, diferentemente do que ocorre na Câmara de Arbitragem, as partes poderão requerer a justiça gratuita, desde que, óbvio, atendam ali os requisitos da legislação específica. Então, se elas conseguirem ali preencher os requisitos previstos no Código de Processo Civil, elas terão a justiça gratuita, de modo que elas não precisarão arcar de primeiro plano, com as despesas, com as taxas judiciais e, se eventualmente vier a perder aquela ação, com o honorário sucumbencial. Então, nesse primeiro ponto, o Poder Judiciário e essa cláusula de eleição de foro acabam tendo uma vantagem muito boa para negócios pequenos e de médio porte. É muito mais vantajoso você tirar essa dificuldade financeira logo no seu início para esses casos específicos. E por que eu falo sempre de negócios de pequeno até médio porte? Porque negócios maiores que envolverão mais dinheiro, maior complexidade, a cláusula compromissória começa a trazer melhores benefícios, maiores benefícios, simplesmente por conta da decisão especializada. Simplesmente porque a decisão pode ali vir de um modo com menos erros. Pode vir ali com um texto mais assertivo para o caso em concreto, porque estaremos falando de um árbitro que entende mais profundamente daquele assunto, já que no Poder Judiciário, o juiz, ele não tem essa especialidade. Ainda que nós possamos ter ali algumas varas especializadas, não necessariamente aquele juiz por trás daquela vara, ele é especializado naquele assunto. Até porque os juízes acabam passando de vara por vara, simplesmente para a questão de progressão de carreira. Então, você não tem como garantir que o juiz que vai analisar seu caso, ele realmente entenda profundamente daquele assunto. E aí começam a surgir os graves riscos de ter uma decisão que não vá atender aquela resolução de litígio de forma satisfatória. E aí será necessário um recurso, será necessário outro recurso, e outro recurso, e outro recurso. Vejam que ainda que no Poder Judiciário a gente consiga diminuir eventual taxa, despesa e outros valores envolvidos, nós temos a questão de tempo.
E o tempo também precisa ser levado em consideração, porque também gera custos. Quando falamos em custos de transação, por exemplo, as despesas oriundas da resolução de litígios, elas devem entrar nesse pacote. E quando falamos de tempo de uma ação judicial, existem ações que estão ali 5, 10, 15, 20 anos. Chega a ser ridículo, mas existem. E nós precisamos considerar isso para eventual resolução de litígios, principalmente se as partes não estão de acordo, principalmente se as partes estão em conflito, se envolve ego ou se envolve um valor muito superior. Se envolve um valor considerável. Vejam que a gente precisa levar tudo isso em consideração, porque há grandes diferenças entre cláusula compromissória e cláusula de eleição de foro. A cláusula de eleição de foro, nós podemos simplesmente colocar no contrato que as partes concordam que, em eventual litígio oriundo do contrato, levarão para resolver numa comarca competente, para um foro competente. E aqui entra o Poder Judiciário. Essa simples menção, essa cláusula simples desse modo que eu falei para vocês, ela já é uma cláusula eficiente para aquele contrato, ela já é uma cláusula de eleição de foro, porque as partes definiram qual será a comarca competente para resolver os litígios oriundos daquele contrato. Ou seja, eu, por exemplo, que estou em Tangará da Serra, poderia colocar num contrato em específico que eu celebrar que eventual litígio oriundo daquele contrato será resolvido na comarca de Tangará da Serra. Ou seja, se eu precisar ingressar com alguma ação decorrente desse contrato, eu apresentarei uma petição inicial no Fórum de Tangará da Serra. E aí, se depois precisar de recurso, vai para o Tribunal do Mato Grosso, e depois, se precisar do recurso, vai subindo de instância. Mas eu preciso ter uma segurança básica nesse contrato de onde será inicialmente resolvido aquela resolução de litígios. E nada impede que a gente faça uma convenção processual escalonada, de modo que também vem ali uma possibilidade de negociação extrajudicial, mediação extrajudicial, Câmara de Arbitragem, só então Poder Judiciário, mas aí também é assunto para outro vídeo. O que eu quero no vídeo de hoje é que vocês consigam entender a diferença básica entre essas cláusulas para que consigam optar pela cláusula mais eficiente no contrato de vocês. Cláusula compromissória, ela é eficiente, na maioria dos casos, para demandas que necessitam de maior especialidade e principalmente que envolvam ali uma complexidade ou então valores consideráveis, de modo que as partes precisam ter maior segurança dessa decisão. Já no Poder Judiciário, nós temos ali uma situação da qual as partes poderão recorrer até quando não mais for possível, mas recorrer durante anos, até que consigam ali uma sentença no mínimo mais favorável para o seu lado, ainda que ela perca em muitas instâncias. Nesse momento, quando a gente fala de poder judiciário, nós temos a questão de nos livrar de despesas se for justiça gratuita, ou ainda, se eu precisar pagar algo, eu posso ali parcelar. Só que também nós temos a questão de que nós estaremos inseridos nas regras do processo civil. Ainda que nós possamos ali, de algum modo, alterar algumas convenções de acordo com o que traz também o Código de Processo Civil, nos possibilitando alguma certa autonomia durante esse processo, muitas questões são de ordem pública, simplesmente porque, quando vamos ao Poder Judiciário, nós poderemos também lidar com direitos indisponíveis e com partes incapazes. Então, a grande diferença é que lá na Câmara de Arbitragem, nós temos uma liberdade, uma autonomia muito maior das partes, mas nós precisamos aqui na Câmara de Arbitragem estar diante de direito patrimonial disponível e de partes capazes que estejam ali cientes de todos os custos, despesas e valores envolvidos para essa resolução de litígios, além do grande ponto de que a sentença ela é irrecorrível, mas ela produz todos os efeitos conforme uma sentença judicial. Por sua vez, aqui na cláusula de eleição de foro, ainda que ela possa ser menos complexa e ela possa ali trazer uma possibilidade de iniciar a resolução de litígios com menos valores envolvidos e até uma facilidade de parcelamento junto ao Poder Judiciário, nós precisamos tomar cuidado quando houver a necessidade de uma decisão mais especializada, mais escorreita, com uma instrução mais complexa de provas. Isso porque no Poder Judiciário não há essa garantia de especialidade.
Só que, por outro lado, a gente conseguirá recorrer até que se consiga diminuir ali eventuais prejuízos decorrentes da sentença. Percebam que não é simples, não é simplesmente jogar no contrato, inserir no contrato, dar um Ctrl+C, Ctrl+V na cláusula compromissória ou cláusula de eleição de foro. Ainda que a cláusula de eleição de foro esteja ali inserida em todo e qualquer modelo, até porque ela é fundamental em todo e qualquer contrato, nós precisamos entender o porquê dessa inserção. Nós precisamos entender a força dessa eleição. Nós precisamos entender o porquê nós iremos inserir uma cláusula compromissória ou porquê nós iremos optar pela cláusula de eleição de foro. E aí eu reitero a vocês, ainda que nós tenhamos uma cláusula compromissória, e aí, se nós temos uma cláusula compromissória, as partes são obrigadas a ir para a Câmara de Arbitragem. Não poderão ir ao Poder Judiciário. Enquanto a cláusula compromissória tiver seus efeitos produzindo, as partes não poderão sair dela. Inclusive, aqui na cláusula compromissória, existe um princípio chamado competência-competência. Então, a Câmara de Arbitragem ela é competente até mesmo para dizer os efeitos daquela cláusula, de modo que, se uma das partes quiser alegar nulidade, invalidade, abusividade daquela cláusula, a Câmara de Arbitragem será competente a respeito. E somente depois da Câmara de Arbitragem resolver essa situação é que a parte poderá, se assim quiser, ir para o Poder Judiciário, se ela conseguir realmente anular essa cláusula compromissória. Então, percebam, não é simples essa inserção. Então, nós precisamos entender o porquê de cada situação, como elas serão inseridas e, mais do que isso, a sua redação no momento dessa inserção no contrato. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem nos comentários. Até a próxima!